A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, aqui no livro de Jó, no capítulo 10, versículo 18, Jó suplica a Deus, é o título, e Jó, ele fala para Deus: por que, pois, me tiraste do ventre? Uma pergunta de Jó para Deus. Houvesse eu morrido e ninguém me teria visto. Jó está passando por toda aquela tribulação que Jó estava passando, perca dos filhos, dos bens, né? Sua saúde estava ali totalmente debilitada. Jó estava completamente, sabe? Digamos que na lama. Jó estava totalmente numa condição difícil, sabe, de um ser humano viver. Jó estava numa situação precária muito grande. Jó estava ali sofrendo demais. Jó estava com uma dor muito grande, sabe, tanto emocional, psicológica. Jó estava ali com a situação, com a sua saúde, numa situação muito difícil. Perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens e agora estava ali vivendo uma situação muito precária na sua saúde, situação essa que ele estava ali todo sujo de cinza e ali também, sabe, se coçando as suas feridas com cacos. E a situação de Jó é muito precária. A situação de Jó é de dar dó, de deixar qualquer um com compaixão, sabe? Daquela situação a qual ele está vivendo. E ele pergunta para Deus: por que, pois, me tiraste do ventre? Sabe? Houvesse eu morrido e ninguém me teria visto. Ele fala: para que o Senhor me deixou nascer? Por que o Senhor não me levou quando eu estava ali no ventre da minha mãe? Porque assim eu não estava vivendo toda essa situação difícil que eu estou vivenciando. E ninguém estava vendo toda essa dificuldade a qual eu estou enfrentando neste momento. E ele ali, sabe, indaga ao Senhor da glória. Ele ali pergunta a Deus por que Deus não permitiu ele ali morrer no ventre da mãe dele. Ele preferia ter morrido no ventre de sua mãe, ao invés de estar vivenciando toda aquela situação. Porque aquela situação de Jó era uma dor muito grande para quem estava vendo a situação dele. Imagina para ele que estava vivenciando tudo aquilo, toda aquela dificuldade. E imagino eu, na minha conjectura humana, que realmente ele estava tão prostrado, sabe, tão caído, com o emocional tão abalado, a ponto dele realmente fazer essa seguinte pergunta para o Senhor: por que o Senhor, né, não me tirou ali do ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me levou quando eu estava no ventre da minha mãe? Por que o Senhor me permitiu nascer? Por que o Senhor permitiu que eu viesse passar por isso hoje? Se o Senhor tivesse me levado, eu não estaria vivenciando isso. Que o Senhor tivesse me levado quando eu ainda não estava aqui. Aleluia, Senhor. Porque a situação de Jó é muito difícil. Por isso que ele pergunta para o Senhor, né? Porque que Deus não permitiu que ele morresse ali dentro, sabe, ainda da barriga de sua mãe. E muitas das vezes, sabe, você se encontra, né, na situação de dificuldades, numa situação que você olha e você diz: não tem saída para mim. Você olha ali para a sua circunstância, você olha ali para a sua história, para o seu cenário de tantas lutas, sabe? De tantas batalhas, de tantas guerras, e é uma batalha em cima da outra, e você diz: quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me ajudar? Oh, meu Deus, por
que eu não morri ainda no ventre da minha mãe? Por que, sabe, eu nasci para viver toda essa dificuldade, para enfrentar toda essa luta, toda essa batalha? Se eu tivesse morrido ainda no ventre da minha mãe, eu não estaria vivenciando toda essa situação, enfrentando toda essa luta, luta que deixa você para baixo, luta que deixa você prostrada, deixa você prostrado, deixa você caído, deixa você desanimada, e você indaga ao Senhor da glória: quem agora irá me socorrer? Porém, tem um que lhe socorre, sabe? Da mesma forma que ele fez com Jó, virou o cativeiro de Jó, sabe? Ele ali abençoou a vida de Jó. O cenário de Jó foi muito melhor do que o primeiro. A situação de Jó foi uma situação, Deus colocou, tirou ele ali, sabe, das cinzas, daquela situação difícil a qual ele estava vivenciando, de percas, de dor, sabe, de apontamento, porque seus amigos começaram a apontar a Jó, dizendo que ele havia pecado contra o Senhor, por isso que ele estava passando por toda aquela situação, porque o Senhor dos Exércitos estaria castigando a Jó. E você vê que Deus vira o cativeiro de Jó. Deus ali coloca, sabe, prospera Jó outra vez, muito mais, dá prosperidade para Jó. Deus aí abençoa Jó com filhos novamente. E você vê que Jó se torna um homem feliz outra vez, um homem ali, sabe, com experiências, porque ele passou por um processo muito difícil e verdadeiramente ele agora estava conhecendo o Deus vivo, o leão da tribo de Judá, o grandão da Galileia. Ele fala que tinha ouvido, conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora ele conhecia o Senhor verdadeiramente, porque o Senhor da glória estava falando com ele. E Jó ali carrega, sabe, uma experiência muito grande, sabe? E da mesma forma que Deus tirou Jó daquela situação precária de dificuldades e transformou ali o cativeiro de Jó, o Senhor dos Exércitos também pode transformar o seu cativeiro. O Senhor da glória pode, sabe, transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar, sabe, a sua saúde. Deus pode entrar nessa situação e aí colocar você, sabe, com a vitória, vivenciando bênçãos. Não desanime. Eu sei, é difícil quando o ser humano está passando por lutas, quando o ser humano está passando por dificuldades, ele ali baixa a sua cabeça, porém clame ao Senhor da glória, sabe? Se achegue na presença do Senhor dos Exércitos e ele transformará a tua situação, ele transformará o teu cativeiro, ele tirará você dessa situação precária a qual você está vivenciando e abençoará você, colocará a vitória nas suas mãos. Apenas confia no Senhor da glória, não desista diante dessas dificuldades, não entregue os pontos, porque você está vivendo batalhas, momentos difíceis, está dentro de uma guerra. Apenas confia no Senhor dos Exércitos, e da mesma forma que ele transformou o cativeiro de Jó, ele pode sim descer na tua situação e transformá-la e colocar a vitória nas tuas mãos e você voltar a sorrir novamente e viver feliz outra vez, sabe? Sorridente e agradecendo ao Senhor da glória. Amém? A paz do Senhor.